Olá a todos, meu nome é Solange Tal, eu sou diretor executivo da Sicredi Pioneira, já vamos apresentar a Sicredi Pioneira para todos, e eu fui convidado pela Synetics, a qual eu agradeço já o convite, né, fiquei muito honrado e feliz, inclusive, com essa oportunidade, para falar um pouco sobre o cooperativismo e um pouco sobre a experiência e a história da Sicredi Pioneira, né. E bem sugestivo o título que eu coloquei aqui na minha palestra, que é Impacto Positivo é o Novo Lucro, e eu vou tentar discorrer sobre isso nos próximos 30 minutos. Para a gente se situar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a história da Sicredi Pioneira. A Sicredi Pioneira é uma cooperativa de crédito, e somos uma organização centenária, estamos rumando rápido aos 120 anos, faltam mais 2 anos para a gente completar 120 anos de fundação. Na tela, ao lado direito, está a réplica da primeira sede da cooperativa, que é preservada pela cooperativa e hoje está localizada num parque turístico aqui da cidade. E do lado esquerdo, temos a foto do nosso fundador, que foi um padre jesuíta, imigrado da Suíça, aqui para a região da Serra Gaúcha, há 150 anos, mais ou menos, atrás. Somos a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina, mais antiga do que a nossa cooperativa nas Américas, só tem o sistema Quebec, aliás, desculpa, o sistema Desjardins, com sede em Quebec, no Canadá, e depois dela, somos nós, a mais antiga da América Latina. E somos também reconhecidos pelo Banco Central como a instituição financeira privada mais antiga em funcionamento no Brasil. Existem bancos mais antigos? Sim, Banco do Brasil e Caixa Federal, mas daí são instituições federais, né, do governo. Como privado, o nosso CNPJ é o mais antigo em funcionamento de uma instituição financeira aqui no Brasil. Nós somos uma cooperativa que pertence a um sistema, o sistema Sicredi. O sistema Sicredi é composto por 110 cooperativas, todas elas autônomas e independentes, cada cooperativa tem a seu conselho de administração, a sua diretoria executiva, a sua governança própria, os seus demonstrativos contábeis também são próprios, e também uma área de ação específica para atuar. Já vou mostrar para vocês a área de ação da Sicredi Pioneira, né? No Brasil todo, os números do Sicredi são números bem representativos, já estamos chegando a 5 milhões de associados, ou clientes na linguagem bancária, 137 bilhões de recursos administrados. Esses números fazem com que o Sicredi já seja a 9ª maior instituição financeira do Brasil, conforme o ranking divulgado pelo Valor Econômico recentemente. Então, o Sicredi vem crescendo rapidamente nos últimos 20 anos e já se coloca entre as 10 maiores instituições financeiras do país. Aqui está a Sicredi Pioneira, é desta cooperativa que a gente vai falar, é esta cooperativa que eu estou diretor executivo. A cooperativa atua na região da Serra Gaúcha. Para quem está nos assistindo, algumas cidades de referência são Gramado, que é o 2º maior destino turístico do país, pertence à nossa região. A sede fica em Nova Petrópolis, que é um município ao lado de Gramado, que também compõe a região das Hortênsias, mas também temos mais municípios, entre eles Caxias do Sul, que ainda é o 2º maior polo metal mecânico do país, Novo Hamburgo, a capital nacional do calçado, e São Leopoldo, sede da Unicinos, que é uma das maiores universidades privadas do país. São 21 municípios, 40 agências, mais de 600 colaboradores hoje. Já temos 165 mil associados, administramos 4 bilhões de recursos, uma carteira de crédito de 2 bilhões, um resultado acumulado neste ano até o momento de 50 milhões de reais. Investimos o ano passado, este ano, aliás, já investimos 4 milhões em programas sociais. Este ano, em especial, por conta da pandemia, doamos mais de 1,5 milhão para hospitais de toda a nossa região. E temos um NPS, que eu vou depois, na sequência, mostrar um pouquinho melhor para vocês, uma nota de 74,5%. O que eu quero falar um pouquinho sobre vocês? Para falar um pouco de cooperativismo, é importante eu trazer um pouco de alguns conceitos sobre o que a gente acredita aqui, né? Nós, apesar de sermos uma cooperativa, atuamos no mercado capitalista e não temos nada contra o capitalismo. Muito pelo contrário, ele é uma boa ideia, mas a gente acredita que é uma ideia incompleta. Mas é uma boa ideia, mesmo porque transformou a humanidade nos últimos 200 anos. Alguns dados aqui para mostrar como isso é uma ótima ideia, né?
Em 200 anos, eu vou pegar só um dado dessa tela aqui, eu vou pegar a expectativa de vida. Em 200 anos, as pessoas tinham uma expectativa, o homem tinha uma expectativa de vida de 33 anos, e agora é 75 anos. Então, se me permitem aqui simplificar essa tela, a gente pode dizer que o capitalismo em 200 anos deu mais de 40 anos de vida. Só isso por si só já seria uma bela conquista e faz com que o capitalismo seja uma das melhores invenções da humanidade até então. Mas é uma ideia incompleta. Por que a gente acredita nisso? Porque mesmo com todo esse crescimento econômico que tem trazido prosperidade, melhoria de vida para as pessoas, ainda temos, a cada 9 pessoas no planeta, uma não tem o suficiente para comer. Ainda, até 5 anos atrás, a estatística que eu tenho fala que 6 milhões de crianças no planeta ainda morreram por diarreia, 2 bilhões de pessoas vivem com menos de $3 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza, temos ainda 70 milhões de jovens que não conseguem trabalho, e desde 2005, 2015, talvez esse seja o dado que a gente tenha que mais refletir, já que estamos falando de negócios e modelo de negócios, né? 1%, o 1% mais rico detém mais riqueza que todos os outros 99% juntos. Eu não estou falando aqui de mérito, desse 1% ter mérito. A gente está falando aqui de gerar prosperidade para todo mundo, e é sobre isso que a gente está falando. Em paralelo, estamos vivendo um momento na humanidade sui generis, né? A gente está vivendo uma nova era. Eu trago alguns livros, dentre tantos, que falam sobre o capitalismo precisa rever seus conceitos, inclusive respeitando os recursos do planeta, a lógica da abundância e não mais da escassez. O livro Abundância, inclusive, fala que já existe alimento para todo mundo, que falta distribuí-lo melhor no mundo, no planeta, né? Sobre uma nova consciência, sobre as organizações que são autogeridas, colocando as pessoas sempre no centro das decisões, sobre o potencial que as pessoas têm sozinhas, mas quando se juntam, esse potencial é muito superior. Tudo isso junto ao mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, que faz com que cada vez mais os modelos de negócio sejam colocados em xeque, né? Sem falar eu não estou nem colocando aqui a questão da inovação, dos novos entrantes, de novos competidores que têm colocado todas as empresas em alerta sobre os caminhos e o seu futuro, né? Considerando todo esse contexto de uma nova era que está nascendo, trago para vocês algumas coisas interessantes, né? Uma delas é um convite, ou até uma provocação para a gente, que as empresas tenham a oportunidade de se tornar a influência positiva mais poderosa da sociedade. Por muitos anos, as religiões, as igrejas comandaram todo o jogo, né? Depois, por um tempo, nós tivemos muito na mão dos políticos definindo as coisas para a gente. A gente está percebendo agora que o protagonismo tem que ser assumido pelas grandes empresas, pelas lideranças dessas grandes empresas, né? Porque a gente tem muito know-how, competência, inteligência e até recurso para dividir com o Estado a melhoria de vida das pessoas. É inimaginável pensar que um planeta com 7 bilhões de habitantes vai conseguir ser bom para todos somente com ações governamentais. Não há recurso nos governos para sustentar todas essas necessidades que vão surgir. É importante, então, que as empresas assumam o protagonismo, claro, tentando fazer disso, inclusive, uma fonte de receita, uma fonte de lucratividade, né? Isso dá resultado? Pensar dessa forma diferente, colocando as pessoas no centro da estratégia, respeitando os limites do planeta, tendo uma consciência mais ampliada do nosso papel e importância como empresas que devem se preocupar com todo o nosso entorno, com o ecossistema que gravita em torno das nossas organizações. Isso dá resultado? Ou isso é só abraçar a árvore, isso é só um papo bonito, mas na verdade o que importa na última linha não dá resultado? Eu trago aqui uma estatística do livro Capitalismo Consciente, escrito pelo professor Raj Sisodia, onde ele faz um comparativo de 4 grupos de empresa. No primeiro, na linha amarela, ele traz o retorno das empresas listadas no Standard Poor's, Bolsa Americana, então, de 98 a 2013, o retorno aproximadamente 200%. Depois, na linha cinza, são as empresas que foram listadas pelo Jim Collins no livro Feitas para Vencer,
e ele mostrava na época que o retorno dessas empresas era o dobro das listadas na Standard Poor's. Depois, na linha vermelha, ele traz o retorno das empresas conscientes, guiadas por propósito, no mundo inteiro. E, por fim, na linha azul, que é a mais surpreendente, as empresas americanas, guiadas por um propósito, colocando as pessoas no centro da estratégia, respeitando os limites do planeta, tendo uma causa que vai além de simplesmente ter resultado econômico, mas sim resultados econômicos e sociais, tiveram um retorno de 1.600% essas empresas que estão nos Estados Unidos. Ou seja, é provado estatisticamente por dados que são públicos, listados em bolsa, qualquer pessoa pode fazer esse estudo, de que sim, dá mais resultado econômico ter essa visão de ecossistema, essa visão que a gente tem que ter de cuidado com todo o nosso entorno onde a gente atua e gera impacto. A escolha é, queremos gerar impacto positivo ou só ter resultado econômico, né? Isso não é uma utopia. Nessa tela aqui eu tenho exemplo de várias empresas, grandes empresas, inclusive, que já trabalham com essa vibe, se me permite usar essa expressão, com esse sentimento de que elas devem fazer mais do que simplesmente buscar lucro pelo lucro. Aqui tem a 3M, a Amazon, a Colgate, a FedEx, a Southwest Airlines, que é um grande exemplo, inclusive, é uma das referências, o Uli Foods, inclusive o ex-dono da Uli Foods, o proprietário John McKay, escreveu em coautoria com o Regis Sisodi o livro Capitalismo Consciente, conta o case da Uli Foods, de que já no seu nascedouro era uma empresa consciente, preocupada com o seu entorno, preocupada com as empresas de todo o ecossistema que interagiam com a Uli Foods. E, por fim, eu tenho o último logotipo, são 2 pinheirinhos verdes, esse é o símbolo do cooperativismo, e a partir de agora eu vou falar um pouquinho de Sicredi para vocês, e de cooperativismo. Vou falar um pouco de cooperativismo, né? As cooperativas talvez sejam a melhor expressão, não a única, mas talvez a melhor expressão do que é praticar princípios conscientes na gestão do negócio. E eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos que mostram isto, né, na prática. Primeiro, somos guiados por uma causa, que é trazer valor para todo o ecossistema, valor regenerativo e não degenerativo. Ou seja, as cooperativas devolvem para a sociedade boa parte do resultado que advém dos negócios com a sociedade, né? As lideranças, por natureza, são ecocêntricas, estão preocupadas com o ecossistema, não preocupadas somente com o lucro da sua empresa, que é a cooperativa, mas com o bem-estar e a prosperidade de todas as empresas que interagem com a cooperativa. Há uma interdependência do ecossistema, nós acreditamos que o ecossistema deve ter trocas vantajosas para todos, né? A nossa crença é de que a gente deve ser reflexo do tamanho do nosso ecossistema. Não podemos só nós ganhar, tem que ser uma relação verdadeira de ganha-ganha de todo o ecossistema. Uma cultura responsável, onde não depende somente da principal liderança, do principal executivo. Todas as pessoas que trabalham na organização devem ter essa cultura responsável de ter essa visão de ecossistema. E, por fim, gerar valor econômico, que é normal, o social, que começa cada vez mais a aparecer, o ambiental, que inclusive tem a ver com a nossa preservação como espécie no planeta Terra, né? E também emocional, por que não? Porque as cooperativas tratam as pessoas pelo nome. Nós conhecemos o nosso associado de verdade, isso não é simplesmente um discurso, nós conhecemos de verdade os associados, isso gera valor emocional, inclusive, para as pessoas. As cooperativas são conscientes por DNA. Por que eu digo isso? Primeiro porque a gente é um negócio local por excelência, né? Por excelência, de fato e de direito, porque, como eu disse lá no início, o nosso estatuto determina uma área de ação geográfica para atuação. A nossa cooperativa Sicredi Pioneira atua em 21 municípios, não pode atuar em Porto Alegre, por exemplo. Isso faz com que a gente seja, por essência, local. Repetindo o que eu já disse antes, a gente acredita, então, que o nosso resultado dependerá do crescimento de todo o ecossistema. Para a cooperativa crescer, ela primeiro precisa investir no associado. Se o associado ganha,
acaba todo o ecossistema vai ganhar. A gente gera mais emprego, a gente gera mais resultado, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas e, por consequência, lá no fim do processo, a cooperativa vai colher o que ela plantou. Então, as cooperativas devem representar o seu ecossistema. Costumamos dizer entre nós aqui que não faz sentido uma cooperativa rica numa comunidade ou numa região pobre. A cooperativa tem que ser reflexo da sua comunidade. Por isso que para nós é muito importante esse olhar todo do ecossistema. E nós temos alguns princípios, entre eles cooperação, transparência e gestão compartilhada, que naturalmente nos levam e nos trazem alguns aspectos específicos de uma cooperativa. Aqui numa cooperativa, o dono e o cliente se confundem. O associado exerce dois papéis. Ele é dono, vota em assembleia, pode ser votado em assembleia, define o que fazer, como destinar os resultados da cooperativa, mas no dia a dia ele tem uma relação comercial, ele consome produtos e serviços da cooperativa como em qualquer banco, né? O colaborador também é dono, ou seja, qualquer funcionário, inclusive eu aqui como diretor, eu preciso ser sócio da cooperativa. Então, quando a gente fala que a gente veste a camiseta e se sente dono, não é só uma figura literal, isso é direito mesmo, de direito eu sou dono aqui da cooperativa, né? O fornecedor também, a gente privilegia que ele seja da nossa localidade, da nossa comunidade, para manter a riqueza na região, e via de regra também são donos, porque a grande maioria deles também são nossos associados na cooperativa. Inclusive, privilegiamos fazer negócios com fornecedores que sejam locais e associados da cooperativa. Olhamos os governos como parceiros, eles são necessários, principalmente nas parcerias em políticas sociais. Nós temos alguns programas sociais bem importantes na região, geralmente focados na educação da criança e do adolescente, e para isso a gente precisa ter parcerias com os governos, principalmente os governos municipais, ou seja, as prefeituras são fortes parceiros da cooperativa aqui na nossa região. As comunidades são a nossa paixão e a razão de existir. A gente só existe porque a gente acredita de verdade que está aqui para construir comunidades melhores. Claro que para isso a gente precisa de recursos, e recursos a gente advém dos negócios que a gente faz com os associados. E, por fim, entidades organizadas são parceiras na busca de melhoria para as comunidades. O Sicredi tem por prática habitual fechar muitas parcerias com entidades, como associações comerciais, CDLs e outras entidades que representam a comunidade, aquilo que a gente chama de sociedade civil organizada. Nós temos mais de 100 parcerias nos nossos 20 municípios hoje funcionando. Mas tudo isso não significa que a gente se considera melhor, a gente só se considera diferente do modelo tradicional bancário. E aqui, de forma bem breve, algumas diferenças de uma sociedade cooperativa e de uma sociedade de capital, um banco, né? E aqui eu só faço um comparativo para mostrar as diferenças, não é para dizer se é melhor ou pior, tá? Cooperativas é sociedade de pessoas, inclusive isso está escrito na lei dessa forma. A lei fala em sociedade de pessoas. Banco é natural, é assim mesmo que funciona, e está tudo bem, né? É sociedade de capital. Nós temos associados, clientes têm bancos. O nosso lucro é distribuído conforme na proporção do resultado de cada associado. A gente faz uma simples regra de 3. Se o resultado deu 100, quanto eu contribuí nesse resultado com os meus negócios, é a minha parte, eu receberei. Então, a gente procura praticar a equidade na distribuição do resultado. Já num banco, como sociedade de capital, o resultado é proporcional ao capital que cada um tem, e é assim mesmo que funciona, e está certo. Nos bancos, para mim, na cooperativa, para utilizar o serviço, eu preciso ser associado. Eu não posso ter um seguro do Sicredi sem ser sócio. Já num banco, é possível eu ter um seguro, eu ter financiamento de um veículo, sem ser cliente do banco, sem ter uma conta lá no banco, né? Na cooperativa, o controle é democrático, cada pessoa vale um voto, não importa quanto dinheiro a pessoa tem aplicada, não importa o nível de importância dessa pessoa. Costumamos dizer, inclusive, que as cooperativas são escolas de democracia, porque aqui não importa o tamanho do dinheiro, não importa o tamanho do volume de negócios que eu tenho na cooperativa, na assembleia, na hora de votar, eu tenho direito a um voto como qualquer outro associado da cooperativa. Já numa sociedade anônima, uma sociedade de capital como um banco, o controle é sempre exercido a partir do capital, né? Quem tem mais capital acaba detendo o controle acionário da companhia, né? E aqui está o nosso propósito. Juntos construímos comunidades melhores e acreditamos que ele é o indutor de todo um ecossistema, que é formado pelos colaboradores, pelos governos, pelos nossos parceiros, as entidades,
pelas comunidades onde a gente atua, pelos nossos fornecedores e, por fim, talvez mais importante, pelos associados, que são os donos desse negócio aqui. Por isso que a gente costuma dizer que o Sicredi, a pioneira, é um negócio consciente, impulsionado por um propósito. A mola propulsora, a engrenagem que movimenta tudo isso, é acreditar que a gente está aqui de verdade para construir comunidades melhores. E aqui alguns dados, estatísticas da FGV, mostrando que municípios que possuem cooperativas, que desempenho esses municípios têm. Desculpa, a fonte não é FGV, a fonte é FIP, né? O PIB per capita é 5,6% maior nesses municípios que possuem uma agência de cooperativa de crédito. O emprego formal sobe 6,2%. O empreendedorismo é 15% maior, talvez esse seja o dado mais relevante de todos, né? Exatamente porque as cooperativas conhecem as pessoas, fazem créditos pequenos. A gente não chama de microcrédito porque o microcrédito é um programa oficial, né? A gente faz desde sempre microcrédito, né? A gente não faz porque existe um programa oficial. A gente conhece as pessoas mesmo, acredita nos empreendedores locais, não importa o tamanho deles, né? Isso faz com que o nível de empreendedorismo, então, que ele seja 15% maior nesses municípios. O salário médio sobe 1%, e a cada R$1 de crédito, nós geramos R$2,45 de PIB nessas localidades. Ou seja, o poder de geração de riqueza das cooperativas é muito grande, e esses dados aqui comprovam isso. Além disso, cooperativas são negócios de proximidade, somos locais, conhecemos os associados. O ser próximo é um valor muito importante para nós. E isso reduz percepção de risco quando se fala de crédito, que é o nosso core, né? E aqui tem um estudo do Sebrae, agora por conta da pandemia, quais foram as instituições financeiras onde as pessoas buscaram socorro financeiro, onde buscaram crédito, buscaram recurso e tiveram seu recurso atendido. Aqui, na verdade, onde foi mais atendido, né? Então, o Sicredi lidera esse ranking com 27%. Ou seja, na hora da dificuldade, lá estava a cooperativa de crédito do lado do seu associado. A gente não faz isso porque é bonzinho, a gente faz isso por princípios e por propósito, e por fazer jus a toda uma história mais que centenária já que a cooperativa tem. Os números mostram que as cooperativas são contracíclicas. É nas crises que as cooperativas mais crescem, porque é natural que nas crises, e isso é natural, não é uma crítica, é uma constatação, que os bancos protejam seu patrimônio e acabam sendo mais restritivos na concessão de crédito. As cooperativas, pelo contrário, é nesse momento que elas se expandem, é nesse momento em que a cooperativa realmente mostra a diferença que ela tem para um banco. Essa proximidade também aumenta o NPS. O NPS é a pesquisa da Bain Company, né, uma pesquisa universal, que é o Net Promoter Score. A gente leva muito a sério essa pesquisa aqui no Sicredi. E aqui está a nossa evolução da nota nos últimos anos. Nós já atingimos a nota de 74,5%. A nota de 75% é considerada zona de excelência. Nós estamos aguardando a qualquer mês ainda este ano a gente atingir a nota de excelência no NPS. A pergunta é básica no NPS. Você recomendaria o Sicredi para um amigo seu? Isso significa que 74,5% das pessoas recomendam. A escala é de 0 a 100. Essa nota é boa, para quem não conhece a metodologia NPS, ela é excelente, porque a média das instituições financeiras é 20% a 30% de nota. A instituição financeira que está melhor colocada não chega a 40% hoje. Então, a gente pode dizer que a nota do NPS da Sicredi Pioneira é muito superior à nota dos bancos. E isso vem da proximidade, porque essa proximidade gera confiança na relação. Lembra que eu falei que a gente fala o nome do associado? Tudo isso são elementos que vão ampliando a confiança e vão melhorando a experiência e a satisfação do nosso associado aqui na cooperativa. Nossa crença do que é um negócio consciente. Ele é bom quando ele cria valor para todos, não só para os donos do empreendimento. E valor aqui é lucro mesmo, né? Nós não temos nenhum pudor em usar a expressão lucro. Lucro é necessário, lucro é o teste de validade de qualquer organização. Não adianta uma empresa consciente, preocupada com o social, que não tenha lucro. O social precisa de resultado econômico. Nós somos uma empresa que busca muita eficiência e eficácia.
inclusive por conta disso que a gente contratou esse ano a Cinéticas para nos ajudar a construir o próximo ciclo estratégico, e a questão econômica é um dos pontos centrais dessa nossa estratégia. Também acreditamos que é ético porque é baseado na troca voluntária e não na pressão que uma empresa maior tem sobre o fornecedor, espremendo, queimando margem, tirando toda a margem do fornecedor para aumentar o meu lucro. Nós acreditamos em troca voluntária. O fornecedor opera conosco porque ele também ganha dinheiro nesse processo, né? É nobre porque eleva a existência humana, colocando as pessoas no centro. Cooperativas são sociedade de pessoas e não de capital. Todas as nossas decisões, elas são pautadas sobre o impacto que gerarão nas pessoas. Quando eu falo de pessoas, é o associado, o colaborador e também a comunidade de um modo geral. E é heróico quando tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Prosperidade para todos. A gente já viu que tem muita gente que está bem, mas ainda tem muita gente que precisa ser resgatada da pobreza, e um dos caminhos para se fazer isso é fornecendo crédito, apoiando o empreendedor, inclusive apoiando com consultoria. Nós temos programas muito interessantes com o Sebrae, de consultoria para pequenos empreendedores, de educação financeira, exatamente para tirar as pessoas da pobreza, porque muitas vezes só o recurso não é suficiente, né? Muitas vezes dar crédito aumenta o problema, em vez de resolver o problema. E assim eu termino minha fala com a fala desse filósofo italiano, Pietro Baldi, dizendo que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. A gente acredita muito nisto e finaliza com o nosso propósito, que é juntos construirmos comunidades melhores. Obrigado. Solon, muito obrigada. Em nome do evento, a gente agradece a sua participação.